Depois do nosso término, ela me mandou uma carta dizendo: estou grávida, o filho é seu e precisamos dividir a criação. Eu respondi de forma direta: vou precisar de um teste de paternidade. Ela se recusou na hora. Como você ousa duvidar de mim? Então respondi com registros médicos mostrando que eu sou estéril desde o tratamento de câncer na infância. A carta seguinte já veio assinada por um advogado. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Eu, homem, 31 anos. Tive leucemia aos 11. Passei 2 anos entre hospitais, quimioterapia, radioterapia, todo aquele pesadelo. Venci a doença, obviamente, ou não estaria aqui escrevendo. Mas o tratamento deixou uma lembrança permanente: sou estéril. Contagem de espermatozoides praticamente zero. Meu oncologista me explicou isso quando eu tinha 16. A quimio destruiu minha fertilidade. Foi pesado de lidar na adolescência, mas tive 15 anos para aceitar isso. Conto agora porque é essencial para a história. Eu e minha ex namoramos por 2 anos. Terminamos há cerca de 4 meses. O relacionamento não era horrível, mas também não era bom. Ela tinha o hábito de transformar tudo nas necessidades dela e ignorar as minhas. Começou pequeno, ela sempre escolhia o restaurante, decidia o que assistir, ficava irritada se eu fazia planos sem consultá-la. Depois cresceu, não gostava dos meus amigos, dizia que eu passava tempo demais com a família. Ficava estranha quando eu falava de trabalho, coisas que ela não entendia. O término foi padrão. Eu disse que não via futuro juntos. Ela chorou, me chamou de egoísta, disse que eu estava jogando fora a melhor coisa que já tinha acontecido comigo. Clássico. Ajudei a tirar as coisas dela do meu apartamento num fim de semana e aquilo deveria ter sido o fim. 3 semanas atrás, recebi uma carta. Uma carta física. Já devia ter sido o primeiro alerta, porque quem manda a carta hoje em dia? Era a dela. Escrita à mão, papel bonito, com florzinhas na borda. O resumo: estou grávida. É seu. Precisamos conversar sobre como criar essa criança. Eu sei que é um choque, mas acredito que podemos lidar com isso de forma madura. Fiquei olhando aquela carta por uns 10 minutos. Não porque eu estivesse processando a chance de ser pai, eu sabia que isso era impossível, mas tentando entender qual jogo ela estava jogando. Ela sabia do meu câncer. Sabia do tratamento. Mas eu nunca disse explicitamente que era estéril. Não é assunto de primeiro encontro. Quando o relacionamento ficou sério, eu simplesmente nunca falei. Achei que isso só importaria se falássemos de filhos. Nunca falamos. Então ou ela realmente acreditava que eu podia ser o pai, improvável, considerando biologia básica, ou achou que eu não sabia da minha própria condição. Burrice. Ou sabia que eu era estéril e apostou que eu não teria documentos. Um risco enorme. Decidi agir com calma. Mandei mensagem: recebi sua carta. Vou precisar de um teste de paternidade antes de qualquer conversa. A resposta veio em 3 minutos. Você está falando sério? Um teste? Depois de tudo que vivemos? Não acredito que você duvide de mim assim. Eu nunca te traí. Esse bebê é seu e você precisa assumir como homem. Não entrei no jogo emocional. Respondi apenas: procedimento padrão. Eu pago pelo teste. Me diga quando. Aí veio o áudio. Meu Deus, o áudio. Como você ousa me tratar como se eu fosse qualquer uma? Eu te dei 2 anos da minha vida. Eu te amei. Estou carregando seu filho e você quer me tratar como criminosa? Talvez eu nem devesse ter te contado. Achei que você ficaria feliz. Claramente eu estava errada sobre quem você é. Salvei o áudio. Algo me disse que eu ainda ia precisar dele. Uma semana passou. Mais mensagens exigindo que eu assumisse responsabilidade. A mãe dela também me mandou mensagem. Sim, ela deu meu número para a mãe em algum momento. Dizendo que eu precisava fazer a coisa certa e que fugir não faria isso desaparecer. Não respondi nada. Só guardei tudo. Até que veio o golpe final. Outra carta, mas sem flores. Dessa vez, de um escritório de advocacia. Pesquisei o nome. Era real. A carta dizia que minha ex estava buscando todas as medidas legais para garantir suporte financeiro para a criança e que eu deveria me preparar para um processo de paternidade.
Dizia também que minha negação contínua mostrava um padrão de evasão que o tribunal não veria com bons olhos. Eles estavam mesmo tentando me levar à justiça por um bebê que não podia ser meu. Foi aí que eu me mexi. Liguei para o consultório do meu oncologista e pedi cópias de todos os registros médicos relacionados ao meu tratamento e aos testes de fertilidade. 3 dias depois, recebi tudo. Diagnóstico, protocolos de tratamento, exames de acompanhamento e, o mais importante, 3 análises de sêmen, feitas aos 16, 22 e 28 anos. Todas com o mesmo resultado, a zoospermia. Termo médico chique para "você não produz nadadores, amigo". Com isso em mãos, redigi uma carta. Mantive tudo profissional. Sem emoção. A quem possa interessar. Em resposta às alegações relativas à paternidade, seguem anexos meus registros médicos que documentam minha esterilidade decorrente de tratamento oncológico na infância. Fui diagnosticado com a zoospermia, confirmada por múltiplos exames ao longo dos últimos 15 anos. Sou biologicamente incapaz de gerar filhos. Recomendo que sua cliente identifique o verdadeiro pai da criança. Qualquer nova tentativa de prosseguir com alegações fraudulentas de paternidade contra mim será respondida com as medidas legais cabíveis. Informo que já constituí representação jurídica. Eu ainda não tinha contratado um advogado, mas sou o bem. Enviei cópias para o advogado dela, para ela mesma e guardei uma. Depois, esperei. Já se passaram 6 dias. Silêncio total. A mãe dela, que me mandava mensagens diariamente, parou de repente. O advogado não respondeu. E minha ex? Nada. Uma parte de mim até sente algo. Não por ela, ela tentou cometer fraude, mas pela situação em si. Se ela realmente está grávida, existe um pai de verdade por aí que não sabe. Ou talvez saiba, e foi exatamente por isso que ela veio atrás de mim. De qualquer forma, não é mais problema meu. Ainda assim, algo me diz que isso não acabou. O silêncio foi abrupto demais. Parece aquela calma antes de algo feio. Atualizo se acontecer algo. Atualização 1, 9 dias depois. Beleza, o silêncio acabou. E de forma espetacular. Primeiro, respondendo algumas dúvidas, sim, meus registros médicos são legítimos e obtidos legalmente. Sim, a zoospermia causada por quimioterapia é bem documentada e meu oncologista confirmou isso várias vezes ao longo dos anos. E não me sinto culpado por expor a mentira dela. Ela tentou me obrigar legalmente a pagar por um filho que não é meu. Isso é fraude. Agora, o caos. Alguns dias depois de eu enviar a carta com os exames, chegou outra carta do advogado dela. Tom diferente. A nossa cliente contesta a validade dos registros médicos apresentados e solicita verificação independente da condição alegada. Além disso, afirma não ter tido outros parceiros durante o período relevante para a concepção e mantém sua declaração original. Recomendamos que o senhor se submeta a exames determinados pelo tribunal para resolver a questão de forma definitiva. Eles estavam dobrando a aposta. Mesmo com prova médica de que sou estéril, fingiam que não existia. Dessa vez, liguei para um advogado de verdade. Especialista em direito de família. Expliquei tudo. Ele riu. Riu alto mesmo, quando mencionei a parte de contestar a validade. Estão ganhando tempo, disse ele. Ela precisa encontrar o pai real ou bolar uma saída que não a destrua. Meu palpite? Estão esperando você aceitar um acordo só para acabar com isso. Ele redigiu a resposta. Muito mais jurídica que a minha. Os registros médicos do nosso cliente foram fornecidos de boa fé e são plenamente verificáveis junto aos médicos responsáveis por seu tratamento. Caso sua cliente deseje prosseguir com a ação de paternidade, estamos prontos para apresentar tais provas em juízo. Informamos, porém, que a propositura de alegação fraudulenta de paternidade configura perjúrio e tentativa de fraude. Se houver prosseguimento, buscaremos todas as medidas cabíveis, incluindo o ressarcimento de honorários e indenização por assédio. Tradução: pode vir, mas vocês vão perder, e vai sair caro. A carta saiu numa terça. Na quinta, a coisa desandou. A irmã da minha ex, com quem eu sempre me dei bem, apareceu no meu apartamento. Eu não pretendia deixar entrar, mas ela parecia realmente abalada. Não estava com raiva. Estava triste. A gente pode conversar? Só 5 minutos. Não vim brigar. Deixei entrar, mantendo a porta meio aberta, porque não sou idiota. Ela sentou e começou a chorar na hora.
Me desculpa. Eu não sabia. Disse que me contou para todo mundo que o filho era meu. Jurou de pé junto. Os pais dela já estavam contando para todos que seriam avós. A mãe até comprou roupinhas de bebê. Eu disse que entendia o constrangimento, mas que eu não podia ser o pai. Ela tinha visto a carta. Eu sei, disse ela. Fui pesquisar depois que você mandou os exames. Azoospermia. Contagem 0. Eu entendo. Mas ela continua insistindo. Diz que seus registros são falsos ou que talvez tenha acontecido algum milagre. Não existe milagre, respondi. Fiz 3 exames em 15 anos. Sempre o mesmo resultado. Silêncio. Ela te traiu, disse a irmã, por fim. É óbvio. Ela achava até saber com quem. Um cara do trabalho. Minha ex sempre foi estranha quando o assunto surgia. Falava demais, depois parou de falar completamente. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Eu tinha percebido o mesmo padrão, mas me convenci de que não era nada. Ela disse, confrontei ela hoje de manhã. Ela surtou completamente. Começou a gritar que todo mundo estava contra ela e que você estava envenenando a família inteira contra ela. Depois disso, me expulsou do apartamento. Eu perguntei por que ela estava me contando tudo aquilo. Ela respondeu que nem sabia direito, mas achava que eu merecia saber que não estava louco. E, sendo sincera, estava furiosa com a própria irmã. Disse que ela tinha feito a família inteira de idiota. Os pais estavam devastados. Eles achavam que iam ganhar um neto vindo de um relacionamento estável. Em vez disso, descobriram que a filha traiu o namorado e depois tentou empurrar a conta para outra pessoa. Depois disso, ela foi embora. Pediu desculpa de novo e disse que entenderia se eu nunca mais quisesse contato com ninguém da família. Sendo honesto, eu agradeci a visita dela. Foi a primeira conversa realmente sincera que tive sobre tudo isso. Mas aí chegou a sexta-feira. Recebi uma ligação do meu proprietário. Alguém tinha entrado em contato com ele dizendo que eu tocava um negócio ilegal no apartamento e que eu era perigoso. Ele ligou para entender o que estava acontecendo. Adivinha, minha ex tinha conseguido o número dele e despejado um monte de mentiras. Tráfico de drogas. Reclamações de barulho. Comportamento ameaçador. Nada disso era verdade. Ele me conhece há 3 anos e não acreditou em nada, mas era obrigado a averiguar. No sábado, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Cara, isso é estranho, mas acho que preciso te contar uma coisa. Eu trabalho com sua ex. Ela anda dizendo no escritório que você engravidou ela e abandonou. Ela está pedindo doações para coisas de bebê. Chegou a me pedir $50 no Venmo para um bebê conforto. Isso é real? Respondi com uma única linha, sou medicamente estéril e tenho documentos provando isso. Esse bebê não é meu e não pode ser. A resposta veio na hora, caramba. Vou contar para todo mundo. Na segunda-feira, 3 outras pessoas do trabalho dela entraram em contato comigo. Todas perguntando variações da mesma coisa. Ela vinha explorando pesado a história da vítima. Dizia aos colegas que era uma futura mãe solteira abandonada por um ex-irresponsável. Um deles me mandou um print de um e-mail que ela enviou para o departamento inteiro pedindo doações de itens de bebê porque o pai me abandonou. Encaminhei tudo para o meu advogado. Ele só acrescentou a pilha. Versão dela, a grávida abandonada pelo ex sem coração. Realidade, uma traidora que foi descoberta e tentou fazer outra pessoa pagar, literalmente. Eu não sei quem é o pai verdadeiro. E, sinceramente, não me importo mais. Mas comecei a achar que talvez ele já tenha percebido também. Porque ontem alguém postou num grupo de bairro do Facebook perguntando se alguém conhecia um bom advogado de família para uma situação complicada de paternidade. Quem postou? Um cara que trabalha na mesma empresa que minha peguei pipoca para essa. Atualização 2, 16 dias após o post original. Se prepara, porque isso ficou muito mais bagunçado, e depois finalmente se resolveu. Lembra do cara do Facebook perguntando sobre advogado? Um amigo meu, que ainda é amigo no Facebook de gente do trabalho da minha ex, foi atrás. Descobriu que ele é gerente de projetos na empresa dela. Meados dos 30. Casado. Casado, com 2 filhos. Pois é, aparentemente, o caso entre eles durava cerca de 8 meses. O que, fazendo as contas, significa que começou quando eu ainda estava com ela. A linha do tempo da gravidez bate perfeitamente.
E agora vem a parte insana. A esposa dele descobriu. Não por mim. Eu não tive nada a ver com isso. Ela descobriu porque minha ex, em sua infinita falta de noção, começou a mandar mensagens desesperadas para ele depois que eu enviei os registros médicos provando que o bebê não era meu. Mensagens do tipo: precisamos conversar. Você não pode ignorar isso. Você é a única outra pessoa que poderia ser. Ele estava ignorando completamente. Esperando que tudo sumisse. Só que aí a esposa viu as mensagens no celular dele. E, claro, teve perguntas. Fiquei sabendo disso tudo pela irmã que me visitou. Ela me ligou 3 dias atrás, com a voz exausta. Tá tudo desmoronando. O cara do trabalho dela, a esposa dele, ligou para nossa mãe. Ligou para nossa mãe. Gritando que a filha dela destruiu um casamento e que agora vai ter que explicar para os filhos por que o pai está saindo de casa. Perguntei se ele realmente tinha saído. Ela disse que sim. A esposa expulsou ele de casa. Ele está num motel. E tem mais. Ele está furioso com a minha ex, anda dizendo para quem quiser ouvir que ela disse que tomava anticoncepcional. Que garantiu que o bebê não era dele. Que tentou jogar a culpa em você primeiro. Está se pintando de vítima. Conveniente, eu disse. Ela concordou. Os dois são horríveis. Mas agora minha ex está em colapso total. O cara não atende mais as ligações. A esposa dele ameaça processá-la por alienação de afeto ou algo assim. E metade dos colegas de trabalho nem olha mais na cara dela desde que a história da falsa paternidade veio à tona. Eu perguntei, e a parte do processo? Ela vai desistir da ação contra mim? Ela respondeu, é exatamente por isso que estou ligando. Não vai. Como assim? Ela está dobrando a aposta. Disse que contou aos nossos pais que, mesmo que o bebê não seja seu, você ainda deve a ela danos emocionais por tê-la humilhado publicamente ao enviar aqueles registros médicos. Ela quer te processar por difamação. Eu literalmente precisei abaixar o telefone por alguns segundos. Ela quer me processar? Por difamação? Porque eu provei que a acusação de paternidade era mentira. Eu sei, eu sei. Acredite, eu disse a ela que isso é insanidade pura. Meus pais disseram a mesma coisa. O próprio advogado dela, aparentemente, disse que isso não se sustenta. Mas ela ficou obcecada com a ideia. Continua repetindo que você arruinou a vida dela e precisa pagar por isso. Agradeci o aviso e liguei imediatamente para o meu advogado. A opinião dele foi simples: ela pode entrar com qualquer ação que quiser. Vai ser derrubada. Verdade é defesa absoluta em casos de difamação. E você tem provas médicas documentadas de que tudo o que disse é verdadeiro. Se ela realmente entrar com isso, a gente entra com reconvenção por perseguição judicial e litigância de má-fé. Ela vai acabar te devendo dinheiro. Então esperei. 2 dias atrás, finalmente recebi o que estava esperando. Uma carta do escritório de advocacia dela. Papel timbrado diferente. Parece que ela trocou de escritório. Provavelmente porque o primeiro percebeu que estava defendendo uma causa perdida. A carta dizia: nossa cliente optou por descontinuar a perseguição de alegações de paternidade contra o senhor. Mas vinha o porém. Ela afirmava que a divulgação de informações médicas pessoais dela, a gravidez, a terceiros configurava violação de privacidade. E que estaria disposta a não prosseguir com novas ações legais em troca de 3 coisas. Um pedido formal de desculpas por escrito. Um pagamento de $15.000 por danos emocionais. Um acordo de confidencialidade me proibindo de falar publicamente sobre o caso. $15.000 e um pedido de desculpas por me defender de uma fraude. Eu mesmo escrevi a resposta. Meu advogado só ajustou o juridiquês, mas o conteúdo foi todo meu. A sua cliente iniciou este caso ao afirmar falsamente que eu era o pai de seu filho e ao buscar medidas legais baseadas nessa alegação falsa. Todas as divulgações feitas por mim ocorreram exclusivamente em resposta às acusações dela e foram necessárias para minha defesa legal. A gravidez da sua cliente foi divulgada pela própria cliente na carta original enviada a mim e em comunicações posteriores dirigidas ao meu empregador, ao meu locador e a diversos terceiros, nos quais ela se apresentou como uma gestante abandonada. Não fiz qualquer divulgação pública além da apresentação de provas médicas verdadeiras para refutar alegações falsas. A sua exigência é rejeitada em sua totalidade. Qualquer nova correspondência dessa natureza será tratada como assédio.
Caso sua cliente apresente novas ações infundadas, buscarei todas as medidas legais cabíveis, incluindo o ressarcimento de honorários e indenizações. Este assunto está encerrado. Meu advogado acrescentou algumas frases mais técnicas e enviou. Isso foi ontem. Hoje de manhã, acordei com uma mensagem da mãe dela. A mesma mulher que semanas atrás exigia que eu fizesse a coisa certa. Eu te devo um pedido de desculpas. Acreditei na minha filha sem questionar e disse coisas que não deveria. Agora sei a verdade. Espero que você consiga seguir em frente com sua vida. Por favor, não responda. Eu só precisava dizer isso. Não respondi. Mas salvei o print para o arquivo. Neste momento, a situação é a seguinte: minha ex está grávida do filho de um colega de trabalho. O colega está no meio de um divórcio. A esposa dele está indo atrás de tudo o que pode. Minha ex foi transferida para outro setor no trabalho. Não foi demitida, mas claramente foi colocada de lado. A família dela sabe da verdade. Os colegas de trabalho sabem da verdade. E o homem com quem ela realmente se envolveu não quer saber dela nem do bebê. As ameaças legais contra mim evaporaram. Meu advogado diz que a chance de ela tentar qualquer outra coisa é praticamente zero. Só pioraria a situação dela. Eu troquei de número. Bloqueei todo mundo ligado a ela em tudo. Arquivei toda a documentação, caso um dia precise de novo. Atualização final, 21 dias após o post original. Essa é a última atualização porque, graças a Deus, não tem muito mais o que contar. A peça final caiu 3 dias atrás. Recebi uma ligação do meu advogado dizendo que chegou mais uma comunicação do time jurídico da minha ex. Não era ameaça. Só uma nota curta. Nossa cliente reconhece que as alegações de paternidade feitas contra seu cliente foram realizadas por engano. Nenhuma outra medida será adotada. Nossa cliente solicita que seu cliente se abstenha de qualquer discussão pública sobre o assunto. Por engano. Foi assim que escreveram. Como se ela tivesse me acusado de ser pai de um bebê que eu biologicamente não posso gerar por acidente. Como se fosse um erro administrativo, e não uma tentativa calculada de fraude. Meu advogado perguntou se eu queria ir atrás de algo mais. Uma admissão formal de culpa. Reembolso de honorários. Alguma compensação. Eu pensei. Mas, sinceramente, estou cansado. Eu só queria que isso acabasse. Disse a eles para enviarem apenas uma confirmação simples de que receberam a carta e consideravam o assunto encerrado. Nada de acordo de silêncio. Não vou assinar nada que limite o que posso dizer sobre a minha própria experiência. Mas também não vou correr atrás de mais nada. Acabou. Pelo menos legalmente. Eis o que sei das consequências, juntando informações da irmã dela e de alguns conhecidos em comum. Minha ex está com cerca de 5 meses de gravidez agora. Do colega de trabalho. O pai de verdade. Ele está oficialmente divorciado. A ex-esposa ficou com a casa. Guarda principal das crianças. E, pelo que ouvi, um acordo de pensão bem generoso. Ele mora num apartamento de 1 quarto. E, segundo pessoas que trabalham com ele, parece que envelheceu 10 anos em 3 semanas. Ele e minha ex não estão juntos. Pelo que entendi, houve um período curto em que ela achou que talvez desse para fazer dar certo, já que a verdade tinha vindo à tona. Ele teria dito a ela, e isso é uma citação passada por várias pessoas, então leve com cautela. Você tentou empurrar seu filho para outro cara. Por que eu confiaria em você para qualquer coisa? Sinceramente? Ponto justo. Os pais dela ainda falam com ela. Mas mal. A irmã me contou que o pai não consegue ficar no mesmo cômodo com ela por mais de alguns minutos. A mãe ajuda no básico da gravidez, mas a relação está extremamente tensa. A família teve que avisar os parentes mais distantes que não haveria chá de bebê. As circunstâncias mudaram. No trabalho, os colegas que tinham doado dinheiro para coisas do bebê pediram o dinheiro de volta quando descobriram a verdade. Pelo visto, isso virou outro drama. Ouvi algo sobre uma reclamação no RH e uma reunião geral extremamente constrangedora. Quanto às ameaças de difamação, pedidos de dinheiro e exigência de desculpas. Sumiram. Totalmente abandonados. Quando você é exposta como alguém que traiu e tentou fraude de paternidade, ameaçar processar a pessoa que você tentou enganar não costuma funcionar. O novo advogado dela provavelmente explicou que ela seria motivo de riso no tribunal. E eu? Estou, ok.
Não ótimo. Isso tudo cobrou um preço. Teve noites em que fiquei parado, pensando em quão perto estive de ser legalmente responsável pelo filho de outra pessoa. Se eu não tivesse guardado meus registros médicos. Se nunca tivesse feito testes de fertilidade quando adulto. Se tivesse simplesmente acreditado nela e tentado fazer a coisa certa. Eu estaria preso por 18 anos pagando pensão por um filho que nunca foi meu. É isso que às vezes me tira o sono. O quão fácil teria sido para ela vencer. A maioria dos homens não tem prova definitiva de esterilidade. A maioria faria um teste de paternidade, claro. Mas ela poderia ter arrastado isso por meses. Talvez anos. Poderia até ter conseguido que pagamentos começassem antes do teste sair. O sistema não é exatamente feito para proteger homens nessas situações. Mas eu dei sorte. O câncer da infância me deu a única prova que ela não podia contestar. Um tipo estranho de lado positivo, eu acho. Não estou saindo com ninguém agora. Provavelmente não vou por um tempo. Essa experiência me mostrou que preciso ser mais cuidadoso com quem confio. E que certas conversas precisam acontecer mais cedo nos relacionamentos. Inclusive sobre fertilidade. É constrangedor puxar esse assunto. Mas claramente a alternativa é muito pior. A irmã dela entrou em contato mais uma vez. Só para pedir desculpas de novo e dizer que esperava que eu ficasse bem. Eu disse que não guardava ressentimento contra ela. Ela só ficou presa no meio do caos da irmã. Não somos amigos nem nada. Mas nos despedimos em bons termos. Ela disse, para ser sincera, acho que ela não aprendeu nada. Já está culpando todo mundo. Você. O colega de trabalho. Os pais. Até você, por ter ficado contra ela. Nunca vai admitir que fez algo errado. Eu respondi, isso é problema dela agora. Não meu. Ela concordou. E esse foi o último contato que tive com alguém daquela família. Então, aqui estou. Número de telefone novo. Mesmo apartamento. Mesmo trabalho. Mesma vida. Só sem uma ex-manipuladora. E com uma pilha enorme de documentos que espero nunca mais precisar. Alguém nos comentários do primeiro post disse que eu devia escrever um livro sobre isso. Acho que não vou. Mas guardei tudo num cofre à prova de fogo. Só por precaução. Caso ela tente algo de novo no futuro. Meu advogado diz que é improvável. Mas com pessoas assim, nunca dá para saber. O câncer tentou me matar quando eu tinha 11 anos. Falhou, mas levou minha fertilidade. Por 20 anos, achei que isso fosse apenas uma perda. Algo tirado de mim para sempre. No fim, acabou sendo também uma defesa incontestável contra um dos golpes mais antigos que existem. Não estou dizendo que sou grato pelo que passei. Não sou. Mas sou grato por, quando alguém tentou usar meu próprio corpo contra mim, meu corpo ter provas. Se cuidem. Documentem tudo. E se alguém disser que você é o pai de um filho, faça o teste. Mesmo que você ache que confia. Especialmente se achar que confia. Valeu por acompanhar até o fim. Curte, se inscreva e hypa o vídeo para fortalecer o canal. Amanhã tem mais história para vocês.